Olá, pessoal. Buenos dias. Olá, pessoal do sétimo ano. Bom dia para vocês. Então, hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Estamos dando início ao nosso quarto bimestre, né? O nosso último bimestre aí do ano. Então, vamos lá, pessoal? Então, hoje é lunes 28 de setembro de 2020. Então, nós vamos lá no nosso módulo, iniciando o nosso quarto bimestre, e de acordo com o nosso módulo, nós vamos ver hoje sobre pronombres interrogativos, sobre os pronomes interrogativos. Então, nós já vimos que pronomes são palavras que substituem o nome, certo? Nós vimos também em espanhol sobre os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, né? A gente viu lá mi, tuio, tuia, su, suio, suia, né? Então, nós vimos os pronomes possessivos, que indica posse, e agora nós iremos ver os pronombres interrogativos. E também nós vimos, né, no bimestre passado, sobre os pronomes personais, que são os pronomes pessoais do caso reto, né? Que tá lá yo, tu, él ou ella, nós outros, vosotros, eles ou ellas, né? Então, tem vários tipos aí de pronomes, né, classificados de acordo com cada grupo. Então, hoje nós trabalharemos com pronombres interrogativos. Então, vocês receberam aí o módulo. E aqui, pessoal, eu vou estar passando um texto sobre esse conteúdo e aí vocês podem estar pausando, tá? O vídeo e copiando aí no caderno de espanhol. Combinado? Porque já é conteúdo aí, né, de prova, né, das atividades avaliativas. Então, vamos lá? Começando lá. Os pronomes interrogativos, que são os nossos pronombres interrogativos, em espanhol, são aqueles que se usam para formular perguntas diretas, com pontos de interrogação, e indiretas, sem os pontos de interrogação. Então, a palavra pronombres interrogativos quer dizer que são pronomes, que são palavras que nós vamos usar para fazer perguntas. Então, são aquelas palavrinhas que nós usamos no início da pergunta. Esses são os pronomes interrogativos. Mas aqui está dizendo que nós temos lá perguntas diretas, que são aquelas que você vê claramente, né, o ponto de interrogação, e nós temos as indiretas, os pronomes, as perguntas indiretas, que é feita uma pergunta, mas não necessariamente não se usa o ponto de interrogação. É uma pergunta indireta, ok? Então, nós vamos ver passo por passo. Então, tá lá. Exemplos. Que isso? É uma pergunta direta. Tá perguntando o que é isso? Então, depende de quem fuera, atenderia. Pergunta indireta. Então, aqui, ó, depende de quem fuera, atenderia. Então, aqui, depende de quem era, atenderia. Certo? Então, eu tenho uma pergunta direta e uma pergunta indireta. Continuando. Em ambos casos, sempre levam acento gráfico. No caso das interrogativas diretas, é obrigatório o uso dos pontos de interrogação. Então, quando eu tenho uma pergunta direta, é obrigatório ter esse ponto de interrogação no início da frase interrogativa, né? De ponta cabeça, a gente fala aí que é o ponto ao contrário, né? O nosso ponto aí de interrogação de ponta cabeça. E no final da frase eu tenho o meu ponto de interrogação normal, assim como no português. Então, essa regrinha é obrigatória no espanhol. Todas as vezes que que vocês forem produzir uma frase interrogativa direta, que é uma pergunta direta, vocês têm que utilizar o ponto de interrogação duas vezes. No início da frase, né, de ponta cabeça, e no final da frase, normalmente, como em português, tá? Então, é uma regrinha. Então, tá lá. Então, é obrigatório o uso dos pontos de interrogação, que começam e terminam a frase. Então, nós temos lá os pronomes, que são os nossos pronombres. E a pergunta, tá? Então, tá lá. Que é quando eu vou fazer perguntas sobre pessoas e coisas, tá? Sobre pessoas e coisas. Quem ou quienes é somente relativa a pessoas. Então, o que
pode se referir a uma pergunta sobre pessoas ou coisas. E quem ou quienes é somente relativo a pessoas, tá? Depois, tá lá, qual e quales. Então, vocês podem observar que nós temos aí os pronomes interrogativos tanto no singular como no plural, certo? Então, olha lá, qual ou quales. Também usamos para pessoas e coisas. Depois tem lá como, que é pergunta por modo, tipo, o que é o modo? É como está sendo feito. Por exemplo, se eu perguntar como estás, eu quero saber o modo que a pessoa se encontra, certo? Donde, que é onde, que é relativo a lugar. Então tá lá, como, donde. E depois de lugar eu tenho também adonde. Então eu tenho donde e adonde, assim como em português. Eu tenho lá em português onde e aonde, né? Então no espanhol também eu tenho donde e adonde. Então tá lá, donde, adonde. Depois eu tenho referente ao tempo. Quando, quanto. Na verdade, o quanto é a quantidade, né? Então, relativo ao tempo é somente quando eu faço a pergunta. Quando? Então, por exemplo, quando é tu cumpleaños? Então, quando é seu aniversário? Então, está se referindo ao tempo de quando é seu aniversário. Certo? E daí, para indicar quantidade. Quantidade, então tá lá, eu posso usar os pronomes. Quanto, quanta, quantos, quantas. Então, vocês podem perceber que tem aí no gênero masculino e feminino, né? E no número singular e plural, certo? E depois, para causa ou finalidade, eu uso porquê, né? Assim como no português. Então, vocês podem perceber que é separado, né? Início de pergunta, assim como na regrinha de português. E agora nós vemos, então, vamos dar mais uma olhadinha, eu vou voltar, os pronombres, tá? Então, tá lá, que, quem, quienes, qual, quales, como, donde, adonde, quando, quanto, quanta, quantos, quantas, por quê? Então, vocês podem perceber aí que é tudo, então, se referindo a uma pergunta. E aí nós temos as observações. Então, vamos lá. Vamos ver partes por partes. As formas quem e quienes se usam para perguntar pela identidade de pessoas. Então, é só para perguntar sobre as pessoas, a identidade de quem é a pessoa. Então, eu tenho no singular e tenho no plural. Quem, e se tiver mais de uma pessoa, quienes. E aí vocês têm um exemplo. Então, tá lá, quem é esse homem? Quem é esse homem? Então, olha lá, a forma que, mais o verbo é usado em espanhol para perguntar por ações e para identificar coisas, né? Então, tá lá, quem é esse homem? E depois, para identificar as coisas, eu uso lá, que vas a comprar-me? Então, eu já usei o que aqui, né? Então, que vas a comprar-me? Então, quer dizer, o que você vai comprar? Então, é para identificar coisas, identificar o que está sendo comprado, tá? Então, o que é para se referir à identidade de pessoas, né? Que eu posso usar quem ou quienes. E o que é mais o verbo, então tá lá, que vas, né? O que vai comprar. Então, que vas a comprar-me? Então, o que você vai me comprar? O que você vai comprar para mim? Certo? E depois eu tenho esse que. Que es isso? Então, o que é isso? Aqui eu tenho a forma que, depois eu tenho o substantivo e depois eu tenho o verbo, né? Então, tá lá. Que es isso? E aí eu tenho, então, outro que. Que cantantes latinos te gustam? Então, quais os cantores latinos que você gosta? Então, eu utilizei o que, ó, em 3 etapas diferentes até agora. Olha só. Que vas a comprar-me, para indicar o que está sendo comprado. Que es isso? E que cantantes latinos te gustam? E depois, que instrumentos tocas? Certo? Então, quais instrumentos você toca? Então, tudo relativo aí
a objetos, né? A indicar objetos. E depois eu tenho lá, qual. Então, olha lá. O qual. As formas qual e quales são usadas em espanhol para perguntar por pessoas ou coisas. Então, quando eu falo qual ou quales, eu posso estar perguntando sobre pessoas ou coisas. Então, tá lá. Qual es el apelido mais comum em Espanha? Qual é o seu sobrenome? Lembram da palavrinha apelido? Apelido não é apelido que a gente costuma pôr nos outros. Apelido em espanhol é o seu sobrenome. Então, qual es el apelido mais comum em Espanha? Então, essa é a pergunta. Depois eu tenho outra pergunta lá. Qual de esos cantantes te gusta mais? Então, qual desses cantores você gosta mais? Né? Então, eu estou perguntando qual é o seu sobrenome, referente à pessoa, e aqui eu estou perguntando qual dos cantores você gosta mais, também se referindo a pessoas. E eu disse que eu posso usar o qual e quales para se referir a pessoas, perguntar sobre pessoas ou coisas, certo? Então, tá lá. As formas donde e adonde se usam em espanhol para perguntar pela localização no espaço. Então, olha lá, geralmente a forma donde é usada com verbos que não indicam movimento e adonde com verbos que sim indicam movimento. Então, essa regrinha é a mesma coisa do português. No português, onde é quando eu vou fazer uma pergunta, onde está alguma coisa que não tem necessidade de ir, de ter movimento. Por exemplo, onde fica o supermercado? Se eu der detalhes da localização do mercado, não tem necessariamente que ir, você já sabe onde é, né? E adonde é tipo, adonde vas? Então, aí eu vou indicar aonde eu irei. Então, é diferente. Então, é a mesma regrinha para o espanhol. Então, donde é usada com verbos que não indicam movimento e adonde indica sim o movimento. E aí, então, eu tenho lá o exemplo. Então, tá lá. Donde trabalhas? Aonde você trabalha? Então, é donde, porque não indica movimento. Se eu falar o nome, por exemplo, do local onde eu trabalho, a pessoa não precisa necessariamente ir lá para saber onde é. Pelo nome do lugar que eu falar onde eu trabalho, a pessoa já sabe, certo? E depois tá lá, aonde vas esta noite? Aqui já indica movimento, porque eu estou perguntando aonde você vai esta noite. E se você vai para algum lugar, você vai ter que andar, vai ter um movimento, certo? Então, essa é a diferença de donde e adonde. Próximo pronome interrogativo. A forma quando se usa para perguntar pela localização no tempo. Então, se refere ao tempo. Então, tá lá. Quando terminas de trabalhar? Então, quando você vai terminar de trabalhar? E aí tá lá a resposta. Às 6 da tarde. Então, eu perguntei e a pessoa respondeu. Quando terminas de trabalhar? Quando você vai terminar de trabalhar? Às 6 da tarde. Então, às 6 da tarde. Depois eu tenho lá a outra forma. As formas quanto, quanta, quantos e quantas são usadas para perguntar por quantidades e preços. Então, tá lá. Quanto custa este livro? Então, quanto custa esse livro? Né? Então, é tudo referente à quantidade, né? Preços. Então, quanto, quanta, quantos e quantas. Depois eu tenho a forma como. Como se usa para perguntar pelo modo e pelas características de uma pessoa ou coisa. Então, tá lá. Como é tua hermana? Então, como é tua irmã? Aí a pessoa vai responder como que é a irmã. Então, eu estou perguntando por uma característica de uma pessoa. Qual é a pessoa? A sua irmã. Certo? Depois, como haces el pollo? Como que você faz o frango, né? Pollo é frango. Então, eu estou perguntando sobre uma coisa, não é sobre pessoa. Todo o processo de como se faz. Então, é o modo como se faz o frango. Certo? Continuando. A forma por que se usa para perguntar por causa ou finalidade. Então, eu quero saber por quê, assim como no português. Então, tá lá. Por que ligaste tarde? Por que você chegou tarde? Aí a pessoa vai se explicar. Então, eu estou perguntando
qual a causa que motivou a pessoa a ter chegado tarde. Então, ela está atrasada. O que motivou o atraso dela? Certo? E aí eu tenho lá, atenção, atenção. Os pronomes interrogativos podem também ir precedidos de determinadas preposições. Exemplo, então tá lá, de donde eres? Então, de onde você é? Então, eu tenho a preposição de e depois eu tenho o pronome interrogativo, donde, né? Que significa onde. Então, de donde eres? De onde que você é? Depois, a que te dedicas? Quer dizer, o que você trabalha? Você trabalha com o quê? Essa é a função dessa pergunta. A que te dedicas? Então, eu tenho lá também o que e aqui a preposição. A que, né? A, na verdade, vem antes do que. Depois, outro exemplo. Vamos lá. Deixa a professora só... Com quem vas a la fiesta? Então, tem lá com, né, a preposição, e quem, que é relativo a alguém, sobre a pessoa que nós vimos. Então, com quem vas a la fiesta? Com quem você vai à festa? Então, pessoal, esses são os nossos pronomes, alguns dos nossos pronomes interrogativos, tá? Então, aí vocês podem estar pausando o vídeo, copiando no caderno e lembrando. Então, vamos aqui olhar os pronomes. Então, tá lá. Quais são e para que são usados, né? Então, tá lá. Que é para pessoas e coisas. Quem ou quienes, que é somente para pessoas. Quales, que é para pessoas e coisas. Como, que é para o modo, né? Donde, que é o lugar. E adonde, também, que é relativo a lugar. Quando, que é relativo ao tempo. Depois, relativo à quantidade. Quanto, quanta, quantos, quantas, né? Tudo relativo à quantidade. Nós falamos lá justamente até mesmo sobre preços, né? Que se refere também a quantidades. E nós temos o porquê. Porquê, que é a causa e finalidade. Certo, pessoal? Então, espero que vocês aí tenham aprendido um pouquinho sobre os pronomes interrogativos. Então, revisando, os pronomes interrogativos são aqueles que usamos para fazer perguntas. E lembrando, as perguntas podem ser perguntas diretas ou indiretas. E as perguntas diretas é obrigatório o uso do ponto de interrogação 2 vezes. No início da frase de ponta cabeça, né, ao inverso, e no final da frase normal, como em português. Então, eu uso 2 pontos de interrogação para perguntas diretas. Certo, pessoal? Bom trabalho para os tedes, tá? Espero que vocês façam aí um bom trabalho e besitos e hasta la próxima.